Ex-presidente do Atlético e Rubens Menin em rota de colisão. Os bastidores deste problema. E mais, o Atlético precisa de paz. Para quem não me conhece, me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou no Bica Galo de segunda a sexta para te fazer companhia, para trocar aquela ideia legal, bacana. Por isso peço que antes da gente seguir, você deixe o seu like. Eu quero deixar muito claro aqui, antes da sequência deste vídeo, que o Henrique, eu como produtor, como jornalista, como empresário, o canal Bica Galo para mim é motivo de muito orgulho, de muita satisfação, principalmente por estar aqui todos os dias conversando com vocês. O futebol ele é viciante, ele é paixão, ele é amor, e recebendo essa enxurrada de carinho de vocês, né, de audiência, Bica Galo mais uma vez é o canal que mais cresce no YouTube, eu quero deixar claro que este conteúdo ele é informativo e opinativo. E se você tem uma opinião diferente da minha, eu quero que você deixe nos comentários. Mas eu estou falando de opinião, não estou falando de xingamento. Pode ser assim? Vamos nessa. Conto com a sua colaboração, com o seu like e também com a sua inscrição. Para falar sobre esse assunto, eu quero trazer aqui um apanhado sobre o que vem acontecendo nos últimos meses, não só nos últimos meses, mas tudo que envolve o futebol. Tá? O futebol é a única esfera dentro do mundo inteiro que gera trampolim para qualquer área. Basta ver a quantidade de cartolas ou de ex-cartolas que hoje ocupam postos completamente diferentes em todo o Brasil. Só o futebol traz tamanha exposição. Tá? E a entrada da SAF no Atlético, desde o momento que este assunto começou a circular nos bastidores, foi e continua sendo motivo de muito problema, e problema este, em algumas ocasiões, não todas, de cunho político. Antes gerido por um conselho com mais de 400 pessoas, todas as decisões do Atlético passavam nas mãos destas pessoas. Muito se fala que o Atlético era um clube do povo e deixou de ser um clube do povo. Mentira, balela, nunca foi. A bem da verdade é que um pequeno conglomerado de conselheiros definiram a vida do clube nos últimos anos. E este conselho, ao qual eu tenho algumas críticas, mas também elogios, foram responsáveis também pela eleição da SAF. E esse talvez seja um dos principais motivos de toda essa discussão. É um sistema democrático, assim como acontece em outras instâncias do nosso país, e aqui eu vou traçar um paralelo com o sistema legislativo federal. Algumas decisões são tomadas por interesses. Como assim interesse, Musi? Eu vou traçar esse paralelo para que vocês entendam o que acontece, por exemplo, em Brasília. Em muitas ocasiões, alguns votos, principalmente de pautas mais sensíveis, são tomadas por colegiado ou por chamado bloco, ou seja, ali você toma uma decisão porque um grupo está tomando esta decisão. No Atlético, por várias conversas que eu tive, ficou claro para mim que em muitas ocasiões, e aqui eu estou falando do passado e não estou falando do presente, não cabe a mim aqui citar nomes, você que está aí do outro lado fará a sua análise da maneira como deve ser e não tomando a minha opinião como única, não é isso. O jornalismo ele vai trazer um lado e você pode buscar outro, e aí sim tomar a sua opinião. Mas ficou claro para mim que em muitas ocasiões conselheiros se viam na berlinda entre a decisão pelo que pensa ou seguir a maioria. E não foi o caso da SAF, tá? Não foi o caso da SAF porque eu cheguei a conversar com pelo menos 7 conselheiros de áreas completamente diferentes. O grande problema é que ao longo dos anos, essas decisões em colegiado, o Atlético criou redutos políticos, tá? De estrutura muito bem gerida, muito bem tramada. E aqui não é uma estrutura política ratificada, é uma estrutura política informal, tá? E ao longo desses anos, até o ano de 2020, início de 2021, o Atlético, por essas decisões de um conselho que é democrático, nunca deixou de ser, tinha uma dívida que ultrapassava 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais. Estou falando de uma dívida no ano de 2020, tá? Ou seja, decisões
corriqueiramente erradas que foram tomadas ao longo do tempo para que o Atlético chegasse em uma situação insustentável como é hoje. O ex-presidente do clube, Sérgio Sete Câmara, em entrevista aqui ao canal Bica Galo, se gabava à época de ter sido o primeiro a conversar com a família Menin e os demais investidores, a fim de formular um projeto ao qual ele talvez chegou até a intitular como a salvação do clube. A situação financeira do Atlético era não só ruim, tá? Mas era uma dívida insustentável e que não tinha solução. Não tinha solução. E como eu disse, ele falou aqui, reiterou isso, porque eu perguntei a ele sobre o presidente Sérgio Coelho, o que ele achava, né, da importância do Sérgio na busca pelos investidores, e ele se gabou, né, não vou dizer se gabou, mas se intitulou o responsável por trazer, né, os investidores ao Atlético. Mas afinal de contas, por que esses investidores entraram nessa barca furada? Porque existe algum motivo, né? Existe algum motivo. A MRV, assim como o banco BMG, foram patrocinadores e apoiadores do Atlético ao longo de muitos e muitos anos. Na última semana, inclusive, tive a oportunidade de ir até um apartamento que tenho e, em meio a algumas roupas, camisas presentes que ganhamos de atletas, diretores de futebol ao longo dos anos, me chamou a atenção a camisa com a logo da MRV, construtora MRV. Inclusive, a logo estava em veludo, tá? Eu falei, poxa vida, essa camisa, ela é muito antiga, cara. Há quantos anos o Atlético, né, é apoiado por essas pessoas? Aquilo me chamou demais a atenção. E há 2 semanas eu conversei com um empresário do meio do futebol e eu, inclusive, anotei isso aqui, o que ele me disse. Obviamente não vou citar nome, mas é uma pessoa extremamente influente no meio do futebol, ao qual eu tenho profundo respeito e uma pessoa de muito caráter. Eu vou abrir aspas aqui ao que ele me disse e sobre a minha pergunta, por que entraram no meio dessa bagunça? Eles não precisavam disso, Henrique. Muitos falam sobre exposição, ou seja, aqui ele está falando, muitos falam que eles entraram para ter exposição. Exposição para quem estava na revista Forbes? A verdade é que se não fossem estes caras, pelas dívidas gigantescas, que o Atlético tinha, o clube nem existiria mais. Teriam que decretar falência e acabar. Fecha aspas, então, a esse grandíssimo colega, ao qual eu vou, inclusive, enviar este vídeo, e que é uma pessoa muito respeitada. Tá? Se eu falasse o nome dessa pessoa aqui, todo mundo iria respeitar e iria entender o que estou dizendo, mas a gente preserva a fonte. Tá? Mesmo sabendo da profundidade do problema, ao aprovar a SAF, Rubens Menin, que é sim o principal investidor hoje do Atlético, pregou paz. Eu vou passar o vídeo para vocês aqui, tá? Do trecho em que Rubens Menin, após a aprovação do Conselho Deliberativo, pede e prega a paz entre as antigas gestões e a atual, dizendo inclusive que o Atlético continuaria sendo de todos. O mais importante, gente, é a união, poxa. O que eu fico triste às vezes, as pessoas ficarem brigando dentro do Atlético para quê? O Atlético é de todo mundo, é nosso, vai continuar sendo. A alegria minha do Atlético é do Pedro, do Joaquim, do Manel, nós temos que, não é mais minha, que vai ser de todo mundo. Então, o que a gente quer, o compromisso que eu assumo, infelizmente... É o que eu disse lá atrás, o Atlético nunca foi do povo, nunca foi. É a maior balela, a maior mentira que já se criou foi essa, e ratificada por pessoas que não querem o bem do Atlético. Vocês podem ter certeza disso. Vocês viram um vídeo aí ontem, como já aconteceu em outras ocasiões, tá? Por meio de outras figuras, de um passado, eu posso dizer aqui, recorrente. O ex-presidente do Atlético, vice, na verdade, né? Lázaro Cândido, reviveu uma pauta que, para muitos, na verdade, ou para a maioria, já estava esquecida. Que sentido faz isso? Vocês estão vendo aí nas imagens, né? Ele que comentava sobre um assunto, decide então reviver uma nota que estava no site do Atlético, datada do ano de 2022, salvo engano, e que diz respeito à eleição do Conselho Deliberativo. À época, Lázaro e outros conselheiros levantaram suspeitas de cotas plantadas. A nota referida no site
garantia, entretanto, a mais absoluta, legalidade do processo, enumerando uma série de fatores para tal. O Lázaro destaca ainda que lamentava a utilização do Atlético como disputa política e ataques mesquinhos contra aqueles que contribuíram para a afirmação da história esportiva e, segundo ele, da resistência do Atlético. É muito estranho tudo isso e eu deixo uma pergunta aqui no ar. Por que contestar ações políticas, mas mais de um ano depois, trazer à tona este assunto novamente? E ele faz, durante as suas notas, algumas críticas sugestivas, até mesmo ao Departamento de Comunicação do Atlético, que tem uma equipe belíssima, formada não só por uma pessoa, mas por várias pessoas, vários profissionais do bem, tá? A quem interessa isso? Por que voltar atrás em um assunto que, para muitos, já estava morto e mais, né? Contestando tal fato, alegando interesses políticos. Os trabalhos do Lázaro no Atlético, em termos jurídicos, são inegáveis, tá? Foram ganhos inegáveis na esfera jurídica. No entanto, para mim, memorar um problema como este, de maneira estranha, decorrendo num problema, né, esbravejando, sem nenhum tipo de contrapartida a ninguém. Lázaro, que é famoso nas redes sociais por tecer críticas em vários outros momentos, a praticamente tudo da atual gestão, chegou inclusive a falar até mesmo do diretor de futebol Rodrigo Caetano. Então, eu realmente não consigo entender. Me parece um ofendido que quer ofender, ou ofensa de um teórico ofendido. Não sei, né? Até que ele me prove o contrário. O microfone do Bica está aberto para isso. Não é? Mas aqui, fazendo uma analogia breve, rápida, me parece, né, algo muito distante de alguém que realmente deseja o bem para a sequência do Atlético, ou que tenha entendido que houve um processo democrático onde 400 conselheiros, mais de 400 pessoas, votaram favoravelmente a SAF do Atlético. Tá? Não queiramos aqui duvidar da legalidade da SAF e dos votos dos conselheiros. Afinal de contas, o que disse Rubens Menin sobre todo este problema? Vou falar agora da resposta do Rubens Menin, mas antes eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal. Repetindo, o Bica Galo é o canal que mais cresce dentre todos os outros no YouTube. Não sei por quanto tempo o Henrique estará aqui à frente das câmeras. Espero que o tempo necessário para trazer informações e opiniões como essa para vocês. Não quero aqui agradar a todos, mas deixarei sempre a minha ideia em destaque. E se você, repito, tiver algo, né, uma crítica construtiva a isso, o comentário está aí aberto para que vocês falem. Relembrando que amanhã é dia dos abraços, então você que está aí, né, querendo mandar o seu abraço, vamos lá, coloca o seu nome e a cidade de onde está falando. Quero falar também da Betano, que é patrocinador oficial do canal Bica Galo. Tá? A Betano está dando 100% de bônus aqui no canal. Se você investir R$20, vai ganhar mais 20. Investiu R$500, ganha mais 500 na hora, utilizando o código BICAGALO que está aparecendo aí na tela para vocês. Bom, vamos lá então falar sobre Rubens Menin, o que disse, né, uma das figuras mais importantes do Atlético no seu Twitter. Vou abrir aspas aqui ao Rubens Menin. Seria importante, Lázaro, complementar o que disse. 2 pontos. Doei e cobrei por meus serviços, uma vez que recebeu honorários por serviços prestados ao Atlético e também salários por tal. Tá certo, não tá errado. Eu falo aqui sobre a paz do Atlético, mas se você... Eu particularmente penso muito antes de dar uma resposta em alguém, mas tem coisas que realmente não dá, cara. Não dá, tá? O Lázaro pregou a paz, pregou, teoricamente, né, um fim de disputa política e fazendo exatamente o contrário a todo instante. Vocês estão vendo aí vários prints, né, delegando isso. E aqui, Lázaro, eu não tenho absolutamente nada contra você. Absolutamente nada. Repito, é um conteúdo de cunho opinativo, tá? E ele responde, o Rubens Menin, dizendo o seguinte: Rubens, nos 12 anos como consultor e diretor jurídico,
Recebi por imposição do clube, já que o cargo de diretor jurídico é remunerado. Caro Lázaro, me desculpe, mas se você quisesse realmente abrir mão, você teria, colocado isso como uma obrigação para acessar o cargo de diretor jurídico. Não que precisava fazer. Não que precisava fazer. Aliás, eu sou favorável que todo profissional ganhe, mas dizer que era uma imposição do clube, para mim é no mínimo estranho. Abrir mão juntamente com outros advogados, de 3,5 milhões de honorários e processos judiciais dos quais o clube utilizou para fazer acordos. Que bom que fez, né? E depois disso ele continua contra-argumentando, vocês estão vendo aí, tudo que disse o Lázaro, ao fim, a última mensagem aí, questionando inclusive se deveria ou não seguir tendo o seu fervor pelo Atlético. A gente sabe que o futebol, e aqui eu vou deixar a minha opinião de forma breve sobre isso, acho que já falei demais, é um tema que eu particularmente não gostaria de estar tocando, tá? Mas o futebol, ele envolve sim política, paixão, diretrizes, e é importante frisar aqui ao Lázaro e a todos que de alguma forma acabam impactando o que está acontecendo hoje no Atlético. Eu pude assistir ontem a entrevista da Leila, ao qual ao fim deste vídeo eu vou deixar alguns trechos que diz muito sobre a atual circunstância do Atlético. O Atlético precisa seguir a sua vida. Não existe mais conselho deliberativo tomando partido dentro do clube. Não existem mais organizações diferentes, de lados opostos dentro do Atlético. Existem donos. O Atlético, queira você ou não, foi comprado por um grupo. E eu já falei em outros conteúdos aqui, se sou favorável, se sou contrário, Não é a pauta do dia. A pauta do dia é entender que o Atlético precisa seguir. Figuras como Lázaro, o próprio Alexandre Calil, dentre outras, não fazem mais parte do Atlético. Tem a sua história no clube. Tem os seus altos e baixos no clube. Não fazem mais parte do Atlético. Então, repito, o Atlético precisa de paz, de pessoas que agreguem, que deem sequência a algo construtivo. Não é possível que empresários como Rubens Menin, Ricardo Guimarães, dentre outros, que tanto apoiaram o Atlético durante anos, queiram mal do clube. Pelo contrário, tornando este clube como empresa, o objetivo deles é gerar lucro. Para gerar lucro, meus amigos, você tem que ter um time bom, você tem que ter uma gestão eficiente, você tem que ter seriedade no seu trabalho. O Atlético não chega ao ano de 2020 com uma dívida de 1 bilhão por acaso. Então é muito fácil criticar e muito difícil, realmente muito difícil, você frisar os pontos positivos. Essa é a minha opinião e eu quero saber a sua também. Deixe o seu like, se inscreva no canal, tá, gente? Vou deixar um recado aqui. E fique até o fim desse vídeo, porque eu separei alguns trechos da entrevista da Leila. Façam as análises do Atlético e do Palmeiras sobre essa entrevista, sobre essa ótica. Já vou colocar para vocês aí. Um recado especial da Biotecna, escola técnica fantástica, um grande amigo, sério, eficiente, que montou uma escola incrível, reconhecida pelo MEC, cursos técnicos do início ao fim, a mensalidade R$ 97,00. Faça agora a sua inscrição. E a Camila Ferraz, claro, que tem ali a sua clínica de crescimento capilar, você que está precisando, que está com aquelas entradas, homens, mulheres com cabelo caindo, confira agora, corra atrás da Camila Ferraz. Ela vai resolver o seu problema e diga que você veio através do Bica Galo. Pode ser assim? Fique agora então com as palavras da Leila. Fantástica, incrível, tomou peito, assumiu a bronca e foi para cima, e assim deve ser. Por isso eu digo que a resposta do Rubens não foi errada. Tá bom, galera? Beijo especial no coração de vocês, perdão, no coração de vocês, e te espero aqui amanhã, à 1 da tarde. Deixa o like. Fique agora com os melhores momentos da entrevista da Leila. Vou nessa. Fui! E eu não posso, entende, sobrecarregar o clube acima do que é possível pagar, entende? Então eu não vou fazer isso, não vou. Que eu penso o Palmeiras a longo prazo. Eu não penso o Palmeiras para o próximo campeonato. Eu quero que o Palmeiras continue sendo protagonista sempre, não para ganhar um campeonato e no ano seguinte estar quebrado, ou no ano seguinte estar na segunda divisão, como foi em 2012. Ganhamos a Copa do Brasil e caímos em seguida. Entende? E eu não vou contratar atleta
aposentado em atividade. Eu não vou fazer isso. O Palmeiras ele tem um planejamento, sim, mas o nosso planejamento é feito dentro da academia de futebol. Em hipótese nenhuma, nós vamos planejar contratações ou saídas de jogador por pressão de torcida organizada. Isso vocês podem ficar extremamente claro para os torcedores. Lembrando que, quando a Crefisa e a FAM chegaram no Palmeiras, foi em 2015. E o Palmeiras, em 2014, estava quase rebaixado, só não foi rebaixado, não foi por mérito do Palmeiras. Não foi. Não é? E aí vocês sabem disso. E o torcedor sabe disso. Então nós chegamos nessa situação. Ninguém nos procurou do Palmeiras. Nós, espontaneamente, viemos aqui oferecer o nosso patrocínio. E eu não tenho dúvida nenhuma que sem esse aporte financeiro que nós fizemos durante todos esses anos, que nós já fizemos as contas, a Crefisa e a FAM já colocaram no Palmeiras, nesse período, em torno de 1,2 bilhão de reais. Conflitos de interesse? Me fala um fato que geraria um conflito de interesse. Me fala um fato. Porque senão é conflito de interesse você ser patrocinadora e presidente. É um conflito de interesse você ter um avião. Para deixar claro, esse avião é meu. Eu não usei recursos do Palmeiras. O dinheiro é meu, eu comprei o avião. Por quê? Eu ando com um avião particular, é um Falcon 8X, eu ando um avião menor, executivo. Quando eu viajo nesse avião. E os nossos atletas viajavam em avião fretado. E o avião fretado, além de ser caríssimo, você fica à disposição da companhia aérea. Não é o horário que o meu atleta quer viajar, entende? Não é assim. E aí, isso me incomodava muito. A presidente viajava a hora que quer e meus atletas tinham que ficar com esse problema todo nessa malha aérea brasileira, né? E aí eu decidi comprar um avião, como vocês sabem, com meu dinheiro. Muitas pessoas fazem piada, o avião não vai jogar. Claro, o avião não é do Palmeiras, o avião é meu, entende? E aí, para que meus atletas pudessem viajar a hora que quiserem, quando quiserem.